Você sabia que são poucos os espíritos amaldiçoados que passam por um processo de metamorfose? E que o Dagon é um desses espíritos amaldiçoados? Bom, se você não sabia disso, então fica aqui nesse vídeo que você vai sair sabendo de tudo sobre Jujutsu Kaisen. Pode até mesmo teorizar sobre os arcos atuais onde estamos no jogo do abate, onde temos Naoya passando por um processo de metamorfose. Então vamos para mais esse vídeo de Jujutsu Kaisen, o fanbook, trazendo para vocês Dagon e algumas outras maldições. Vamos lá! E aí galera do canal do Mano Joe, como vocês estão? Espero que todos estejam muito bem. E hoje, trazendo mais um vídeo de Jujutsu Kaisen pra vocês, hoje nós vamos abordar o Dagon e algumas outras maldições que apareceram até o incidente de Shibuya, tá bom? E além disso, nós podemos teorizar algumas coisas a partir das informações que nós temos sobre o próprio Dagon, até mesmo sobre o próprio Naoya. Então gente, vamos lá para conferir toda a ficha completa do Dagon e de outras maldições. Roda o vídeo! Dagon. Ele é um espírito amaldiçoado. A sua classificação é de espírito amaldiçoado de nível especial. A sua origem é a água. E as suas habilidades são liberação do feitiço, cardume mortal e expansão de domínio, horizonte do Xanda abundante. Suas preferências e interesses são nadar e hanami, e ele não gosta de humanos. E aqui nós temos algumas curiosidades sobre Dagon, além de ter perguntas que Gege Akutami respondeu acerca desse personagem. Vamos começar pela curiosidade onde Dagon foi inspirado nas estampas tradicionais japonesas chamadas de bolsa de tesouro. Outra coisa é que na luta de Naobito Zenin versus Dagon, Dagon tentou expandir o seu domínio escrevendo o emblema com a mão, mas como Naobito não permitiu, acabou desenhando na própria barriga para poder ativar a sua expansão de domínio. E agora vamos para as perguntas respondidas acerca de Dagon. Parece que Dagon pode devorar humanos. Como ele os digere e os absorve? Então, o Dagon simplesmente os transforma em energia amaldiçoada. Não pretendo explicar a fundo a questão da diferença de massa entre o Dagon e os humanos que ele ingere. Mas se eu fosse dizer alguma coisa, seria que os humanos são digeridos e absorvidos sob a forma de energia amaldiçoada. Dagon vomitou aqueles ossos porque ainda estava no processo de digestão. Se mais algum tempo tivesse se passado, eles também teriam sido dissolvidos. Acredito que o Dagon seja um feto do tipo que sofre metamorfose, quando os processos confirmados de desenvolvimento existem para as maldições. Bom, além dos espíritos que passam por metamorfose, não existem muitos outros desse tipo. A metamorfose em si já é bem rara. O potencial de desenvolvimento de um espírito amaldiçoado é estabelecido desde o momento do seu nascimento, então acho que cada caso depende do quanto se pode extrair desse potencial em questão. Quanto aos fetos, existem circunstâncias em que sua melhor opção é avançar uma etapa de crescimento para que possam melhor estabelecer sua forma. Resumindo, se uma maldição não for extremamente temida, é bem provável que ela evolua. Bom, gente, antes de falar das outras maldições, vamos comentar um pouquinho sobre essa parte do Dagon ingerir os humanos e dissolver eles e tudo, porque a gente vê como o Dagon, ele é praticamente como um próprio humano, porque quando você digere alguma coisa, alguma carne, você mastiga tudo, entra dentro do seu estômago e tal, a comida não vira uma papa junto com o ácido que tem no nosso corpo, que vai derretendo toda a comida e papapá? Da mesma forma acontece com o Dagon. Quando ele bota as pessoas para dentro do seu corpo, quando ele come essas pessoas, ele automaticamente está transformando isso tudo em energia amaldiçoada. Disso a gente já pode ver que talvez outras maldições, assim como o Dagon, podem ter cada vez mais energia amaldiçoada a partir do momento que elas devoram os humanos e comem os humanos, e assim elas conseguem mais poder e mais energia amaldiçoada. Eu achei isso muito interessante porque é só a gente pensar como realmente um humano e como funciona o nosso processo digestivo. Parece que o Gege Akutami não quis entrar muito a fundo, mas é basicamente a mesma coisa. A única diferença é que ele torna os corpos desses humanos em energia amaldiçoada. E agora vamos falar sobre a parte mais importante, que é metamorfose das maldições. Nós vemos aqui que é uma coisa rara. Quando a gente vê o Dagon naquela primeira visão assim, quando ele ainda é um polvo meio pequenininho, fica escondido e tal, ele ainda está como feto. Mas quando ele passa para sua forma gigantesca assim, né, é quando ele passa pela metamorfose. Acredito que o Mahito deve ter passado por essa mesma metamorfose quando ele sai daquela forma meio humanoide e se transforma naquele bicho estranho e feio pra caramba.
E é legal que também a quantidade de energia amaldiçoada, assim como os humanos, por exemplo, mais ou menos do mesmo jeito, onde tudo isso é determinado a partir do seu nascimento, a mesma forma acontece com as maldições. Quando nasce uma maldição, ela vai ter aquele potencial conforme ela for temida. Mas a partir do seu nascimento já vai dizer se ela pode ter uma metamorfose, se ela pode evoluir ou não. Depende muito do caso. Então a gente vê que... Então depende muito de qual maldição for temida, porque aqui a gente está falando de espírito amaldiçoado e não de espírito vingativo. Mas como será que funciona um espírito vingativo? Será que ele também passa por metamorfoses? Porque a gente está vendo que o Naoya está passando por essa metamorfose lá no jogo do abate. Então, da mesma forma que o Dagon tem esse processo de crescimento, o Naoya também tem. Então, talvez tenha acontecido a mesma coisa com o Sukuna. Ao se tornar uma maldição, ele virou ali meio que um feto e foi evoluindo até se tornar esse monstro que ele é hoje. E talvez o potencial dele ter nascido como um humano super forte também tenha ajudado para quando ele se transformou em maldição, ele tivesse todo esse poder de volta ou até muito maior. Então a gente vê que, mano, metamorfose, a gente pode esperar isso muito das maldições. Algumas maldições, elas sim evoluem, mas não são todas. Uma pena que o Dagon já morreu, já foi pra vala, mas foi uma bela de uma maldição pra gente conhecer um pouquinho mais sobre o mundo do Jujutsu. E agora vamos para as outras maldições que tem aqui no mundo Jujutsu, como eu disse pra vocês que eu ia abordar. Eu só vou explicar bem breve sobre elas, porque não tem tanta coisa que seja tão relevante. Mas fica até o final do vídeo para ter essa curiosidade dentro da sua cabecinha, porque talvez você possa elaborar outra teoria, você possa pensar em algum outro meio, que vai ser muito legal. Vamos lá! Gafanhoto. Ele é um espírito amaldiçoado. E aqui vão as perguntas que Gege Akutami respondeu sobre esse personagem. Conte-nos por que decidiu retratar a questão das pragas. Ah, então, eu achei que seria meio obrigatório aparecer um espírito amaldiçoado de barata, mas depois, pensando em outras opções além disso, cheguei ao gafanhoto. Lembrando que no jogo do abate nós tivemos o Kurourushi, que é sim um espírito amaldiçoado de barata. Por que ele é obcecado por inteligência? Bom, isso é porque os humanos usam a palavra inseto de modo pejorativo. É mais ou menos por isso. Qual seria a diferença de sabor entre humanos e humanos modificados? Os humanos transfigurados seriam como alimentos transgênicos. Por que o gafanhoto apareceu em Shibuya? Ele foi trazido pelo Mahito e os outros. A propósito, foi o Mahito que criou o nome gafanhoto. E aqui na coluna Juju, número 2, temos a coleção de falas das maldições. Porque dentre as maldições que surgem em várias localidades, muitas balbuciam palavras na língua dos humanos. Vamos ver alguma dessas palavras. Que horas são agora? Essa maldição foi observada no colégio Daisan Sugisawa de Sendai, província de Miyagi. Sua aparição acontece no volume 1, na página 34. Não vale, mamãe. O do maninho é maior. Essa maldição foi observada no Centro de Compras Rapina. Sua aparição é no volume 0, na página 78. Come comida gostosa. Essa maldição é observada na escola primária e sua aparição é no volume 0, na página 40. Essa maldição é observada na Escola Técnica Superior de Jujutsu de Tóquio. Ela aparece no volume 4, página 179. Bom, e aqui zeramos mais esse vídeo, galera. Espero que vocês tenham curtido e acompanhado até o final. É muito legal saber de tudo de Jujutsu, né? Tô trazendo aqui todas as informações do fanbook oficial. E claro, gente, a próxima personagem é uma personagem que vocês gostam bastante, uma personagem que pode gerar muita curiosidade, que é a Rika Orimoto, ou Orimoto Rika, né? A nossa grande Rika do poder, a Rika do amor. E vamos comentar sobre ela no próximo vídeo. Aguardo vocês, beleza? E... Mano, eu tá vazando, beleza? Um beijo no coração e fui!